Olá, muito bem, vamos voltar às nossas discussões, né? Lembrando que nós paramos aqui nas discussões, nas decisões de operações. Lembrando que nós temos dois tipos, as estratégicas, que são aquelas ligadas às grandes decisões da organização, que vão causar impactos a longo prazo, como, por exemplo, localização de instalações, compra de equipamentos, definição de tecnologia. E as decisões operacionais estão ligadas ao dia a dia, ao funcionamento da empresa no dia a dia, ao processos produtivos e controles de qualidade, produção, programação, essas questões. Então vamos discutir um pouquinho sobre elas. As decisões estratégicas, como conversamos, elas têm a ver com as grandes decisões da empresa no âmbito de operações, lógico, e que elas vão definir os rumos da empresa no futuro. Vão delimitar e vão limitar essa operação da empresa no futuro. Então, dentro aqui, nós temos algumas decisões que são importantes. Entre elas, o que produzir, qual é o produto, qual é o serviço, como é que é esse projeto desse produto ou serviço, onde eu vou produzir, qual a localização das instalações de produção, operações de produção e também hoje as instalações logísticas também são relevantes. Como eu vou produzir, ou seja, qual é o equipamento, qual o recurso, que estratégia de produção que eu vou tratar, com quem que eu vou contar, ou seja, qual é o tipo de pessoa, o tipo de mão de obra, o perfil da mão de obra que eu preciso para desenvolver essa atividade, e como que eu vou organizar essas operações, né? Ou seja, esses recursos como um todo. E aí nós trabalhamos principalmente com a ideia dos arranjos físicos de instalações. Então vamos discutir um pouquinho rapidamente nesse contexto. Outra questão, quando eu falo de decisões então operacionais, aí eu já estou procurando saber o que? É o meu dia a dia. Esse meu dia a dia, eu estou falando de planejamento agregado. O que eu estou planejando produzir no mês, o que eu estou planejando produzir no ano, de forma geral. Depois eu tenho a programação da produção, eu sei exatamente o que é que vai entrar em produção dia a dia, semana a semana, em cada momento no meu processo. Com relação a isso, eu tenho que saber fazer a previsão, por exemplo, de compras, a programação de compras de materiais. Eu tenho que fazer a programação da entrada, do recebimento e da movimentação desses materiais no processo produtivo. Eu preciso fazer controle dos sistemas produtivos para fazer manutenção preventiva, para fazer correção de dados, processos de qualidade, controles de qualidade, indicadores de desempenho, eficiência. Então todos esses elementos estão contidos no que nós chamamos de decisões operacionais. Dentro das decisões estratégicas, vamos começar a primeira decisão estratégica. A primeira delas, projeto de produto e serviço. Projeto de produto e serviço significa o quê? Você desenvolver qual será o produto, seja ele bem ou serviço ou um misto desses dois elementos, que eu vou fornecer, produzir e fornecer para atender ao meu cliente. É a solução que eu vou oferecer para o problema, a dificuldade, a necessidade do meu cliente. Eu tenho que estar atento para que esse produto tenha uma capacidade cada vez maior de manufaturabilidade. O que é manufaturabilidade? É a capacidade dele ser facilmente produzido, dele ser produzido com economicidade, usando melhor os recursos. Então, tem que estar atento a essas questões quando eu estou falando de um projeto de produtos e serviços. Tá? Então, aspectos principais. Poderíamos ficar falando aqui durante muito tempo sobre isso. Não é esse o foco da nossa discussão. Dentro disso, então, qual a importância? Se eu não tiver um bom projeto de produtos e serviços, eu posso não conseguir vantagem competitiva, porque eu posso não oferecer um produto adequado, aderente às necessidades do meu cliente, e muito menos ter esse produto com eficiência e eficácia, a um custo adequado. Então, a minha competitividade, a minha lucratividade e a minha participação de mercado estão fundamentalmente associadas a uma boa definição de produto, de projeto de produto e serviço. Tá? Quais são os objetivos, então, desse projeto de produto e serviço? Vários. Satisfazer o cliente, realizar lucro. Nós queremos lucro, somos uma empresa, visamos o lucro. Diminuir o tempo e o custo de desenvolvimento de produto, diminuir o custo do produto ou serviço,
aumentar a qualidade desse produto e serviço. Eu quero também trabalhar e fornecer produtos e serviços voltados mais adequados para minhas operações. Eu posso trabalhar, querer produtos que sejam mais inovadores, aproveitar inovações, diminuir tempo de atravessamento da minha produção. Eu tenho N elementos que precisam ser previstos como projeto. Então, pensar em como eu vou oferecer esses produtos vai fazer a diferença em termos de eficiência e qualidade do processo. Quais são as tendências que a gente percebe dentro nessa lógica, então, de produto e serviço? São coisas que o século XXI está trazendo para nós, né? A virada do século XX para o século XXI, ou século XXI e as perspectivas futuras nos mostram. Ora, a satisfação do cliente, né? O cliente é quem define os rumos das coisas. No início da Revolução Industrial, início do século XX, as empresas ditavam o que se produzia e o cliente, o consumidor, consumia o que era produzido. Hoje inverteu. Hoje nós somos puxados pela demanda. A demanda define o que vai ser produzido. E, consequentemente, a satisfação desse cliente é uma pressão para a gente tornar a nossa operação mais competitiva, ou seja, produzindo o que é previsto, o que é requerido, na menor condição de preço e nas melhores condições de prazo possíveis, incluindo, lógico, aí a questão da qualidade, que é indiscutível. Nós trabalhamos com uma necessidade de redução de tempo para tudo. De redução de tempo de produção, tempo de lançamento de produtos, tempo para entrega desses produtos, tempo para substituição de equipamentos, inovação de produtos. O tempo virou um fator chave nas operações atuais. Quanto mais rápido eu conseguir fazer as coisas, melhor. E com a ideia, o surgimento dos procedimentos e a aplicação da inteligência artificial no processos operacionais, isso vai ficar cada vez mais intensificado. Outra questão, nós temos que reduzir tempos para fornecer produtos e serviços. Nós temos que atender às competências da organização para fornecer produto e serviços sempre mais aderentes, mais adequados às demandas do meu consumidor, do meu cliente. E aí eu preciso o quê? Conhecer esse meu cliente. E conhecer esse meu cliente vai demandar muitas vezes o controle de dados, de informações sobre esses clientes e, ao mesmo tempo, uma proteção desses dados obtidos, porque eu tenho legislações específicas como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que me fazem com que eu tenha que tomar muito cuidado com as informações que eu tenho e armazeno dos meus clientes e consumidores. Eu preciso pensar nas consequências ambientais, sociais e econômicas dos meus produtos, seja ele por questões de resíduos, por questões de exploração, qualidade de vida no trabalho, todas essas questões. Nós estamos falando do que nós chamamos de sustentabilidade, né? E um termo que vem sendo trabalhado muito ultimamente, a questão do ESG, Environmental Governance, Social and Governance, que tem a ver com a questão da sustentabilidade. Toda operação tem que ser sustentável no presente e no futuro. E ela tem que ser sustentável sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista econômico e social. Ela tem que trazer benefícios e respeitar esses três elementos para que a gente tenha realmente o que a gente chama de sustentabilidade. Outra questão importante é a questão de produtos amigáveis. A maior parte dos produtos hoje é o consumidor que adquire e ele monta e ele configura e ele faz as suas próprias, as suas próprias customizações. Então, esses produtos têm que ser facilmente interpretados, entendidos e customizáveis pelos nossos clientes. Então, tem que ser produtos amigáveis. Nós devemos trabalhar com um sentido de eficiência, usar menos e fazer mais. Ou seja, economicidade no uso dos recursos. Principalmente quando nós estamos falando, por exemplo, de embalagens. Por quê? Porque a embalagem é um elemento que vai virar resíduo. E como resíduo, ele vai vir a afetar o meio ambiente. Então, precisamos preocupar
com essas questões. Então, essas são todas as questões que estão envolvidas no contexto de projeto de produtos e serviços. E aqui uma diferenciação, né? Volto a reafirmar essa discussão com vocês. Quais são as principais diferenças que a gente fala entre bens e serviços? Bens, né? Os bens, eles são tangíveis, os serviços são intangíveis. Bens dá para você tocar. Eu toco uma caneta, eu toco um celular, é um bem. Serviços não. Um corte de cabelo, um serviço bancário, o pagamento de uma conta não é tão tocável, tá? Não é tangível. Os serviços são criados e fornecidos simultaneamente. Então, eles não são estocáveis, ao ponto que o produto, sim, eu posso produzir em grande quantidade, estocar e produzir ao longo do tempo. Serviços não. Serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Enquanto eles estão sendo produzidos, eles estão sendo consumidos. E, consequentemente, eles são mais visíveis ao consumidor. Um erro num corte de cabelo é percebido imediatamente, diferentemente de um erro na construção de um carro que pode ser corrigido posteriormente. Um erro na produção, por exemplo, no sal de uma comida do restaurante, ele vai ser percebido imediatamente e não diferentemente, por exemplo, de uma falha num tecido que é produzido da indústria. Outra coisa, serviços têm muito pouca barreira de entrada e saída, porque basicamente define muitos deles a capacidade, a capacitação de quem o fornece, do indivíduo, enquanto produtos, muitas vezes eu preciso de infraestrutura para ele. Outra questão relevante é a questão de localização, né? A localização é mais importante para serviço, ele tem que estar perto de onde o consumidor passa, onde o cliente passa. Enquanto a indústria, como ela produz bens, eu posso estar em qualquer lugar e aí depois encaminhar isso para o local onde o consumidor deseja. Então são algumas diferenciações importantes para a gente pensar. Com relação à segunda questão, que é a seleção de processo, como fazer, né? Nós vimos um projeto de produto, é o que fazer, o como fazer. Eu preciso entender que eu tenho várias formas, vários processos, várias máquinas, várias tecnologias diferentes para produzir o mesmo produto ou o mesmo serviço. Qual que eu vou escolher? E eu vou escolher isso de acordo com uma série de questões. Eu posso, por exemplo, usar mais mão de obra, ter um processo mais manual, eu posso ter um processo mais robotizado, mais automatizado, eu posso ter um processo mais mecanizado, mas não automatizado. Eu posso ter processos mais flexíveis e que eu possa produzir produtos diferentes, ou processos mais dedicados em que eu produza em larga escala, mais produtos mais limitados em termos de variabilidade de produto. Eu posso trabalhar com terceirização total, parcial de itens, de componentes ou do produto como um todo. Então eu tenho estratégias diferentes para como produzir, e isso faz parte do conceito muito importante. Então aqui a gente traz algumas das questões que vão decidir ou que vão definir como é que eu escolho produzir ou não produzir, e se eu escolho produzir com que estratégia, ou com que equipamentos, ou com que característica de produção. Então eu tenho lá a capacidade disponível, tenho capacidade, tenho pessoal, tenho equipamento, tenho tempo, tenho espaço para produzir um novo produto, ou não. Se eu tenho isso, eu posso pensar em manter a minha produção interna. Se eu não tenho isso, eu vou trabalhar, eu vou ter problema e eu vou ter que terceirizar. Isso é uma característica. Outra coisa, especialidade. Eu tenho capacidade, né, técnica, especialidade necessária para produzir determinado produto. Se eu não tenho, de repente eu tenho uma boa ideia, mas eu vou ter que ver que alguém que produza ele para mim, que tenha as condições necessárias para produzir. Aí eu vou terceirizar. Questões sobre qualidade. Será que eu consigo produzir, ou seja, fabricar um determinado produto ou um serviço com a mesma qualidade do que se eu comprar de terceiros? Às vezes é mais interessante comprar de terceiros e colocar a minha marca, que é um conceito que a gente chama de private label. Ou seja, alguém produz para outro com a marca do outro. Eu estou vendendo um produto meu, mas não sou eu que produzo. Eu produzo, alguém produz para mim e coloca a minha marca, com a minha digamos, orientação, com o meu controle.
Eu tenho que avaliar qual é a natureza da demanda. Se a minha demanda ela é regular, ou seja, ela é constante ao longo do tempo e ela é crescente, eu posso pensar em produzir, investir em produção, investir em equipamentos e máquinas. Mas se é uma demanda sazonal, se é uma demanda que ela tem curto prazo, não vale a pena eu investir em equipamentos. É melhor eu terceirizar esse processo. Outra questão, custo. Eu consigo produzir com o mesmo custo do que se eu comprar de terceiros? Algumas empresas, por ter estrutura, capacidade de investimento, capacidade de capital digamos assim, habilidades já desenvolvidas, competências já desenvolvidas, conseguem produzir com um custo de produção mais barato. Então, às vezes, é bem mais interessante eu comprar de terceiros do que produzir internamente. Outra questão, flexibilidade. Ora, se eu tenho um produto a tendência é que ele oscile muito de variedade, que eu tenho que mudar muito constantemente esse produto, fazer muitos lançamentos, muitas coisas novas, é melhor que eu me concentre, por exemplo, na parte de desenvolvimento de produto e deixe a produção para terceiros. É o que fazem, por exemplo, as marcas de tênis, as grandes marcas grifes de roupa. Elas não produzem as roupas, elas desenvolvem as roupas, elas criam os conceitos, as ideias, e um terceiro desenvolve o processo produtivo. Por quê? Porque ele é capaz de desenvolver o processo produtivo para várias empresas. Então, você tem uma economicidade para ambos na cadeia produtiva ou na cadeia de suprimentos. Lembra, nós estamos pensando em um contexto de cadeia de suprimentos, de cadeias produtivas. Então, a gente precisa pensar nisso, nas especialidades de cada alimento. Outra questão relevante é se é o tipo da minha produção, volume de produção, tipo de padronização. Essas capacidades, esses elementos todos definem se é melhor eu produzir ou se é melhor eu terceirizar. E se eu decidir produzir, ele vai me definir qual é o perfil de produção de equipamentos, de máquinas, de materiais que eu devo seguir para fazer com que essa produção seja mais efetiva e tenha resultados melhores. Considerando isso, nós temos então que definir qual é a minha capacidade. Ou seja, eu defini como, agora eu defini quanto que eu vou produzir. E essas definições de capacidade têm a ver com qual vai ser a minha necessidade de equipamentos, qual vai ser a minha necessidade de tecnologia, que tipo de tecnologia eu vou precisar, que tipo de equipamento eu vou precisar, qual o tamanho desses equipamentos, qual a capacidade desses equipamentos, qual a demanda, isso vai depender da demanda que eu prevejo para o meu produto. Como é que vai ser o crescimento ou o ciclo de vida desse produto ao longo do tempo, o crescimento da demanda por esse produto. Eu preciso entender que os equipamentos, eles não necessariamente vão conseguir me dar a produção que o fabricante me define, porque o fabricante define isso em condições ótimas de operação e eu posso não ter essas condições ótimas. Preciso definir aqui também, inserir nisso aqui, capacidade, qualidade, capacitação de mão de obra. Tudo isso está necessário. Então, eu preciso definir sim, a minha capacidade produtiva, ou seja, a minha capacidade de atender a uma demanda, de jogar para fora os produtos que eu produzo. Qual vai ser essa capacidade necessária? Quando ela será necessária? Em qual intensidade ou volume ela será necessária? Isso faz parte do processo de planejamento de capacidade. Quando eu falo em termos de decisões de capacidade, lembra do seguinte, as decisões de capacidade, elas estão muito associadas ao famoso ponto de equilíbrio. Né? O que é o ponto de equilíbrio? Esse gráfico aqui embaixo. Ó. Eu tenho uma quantidade de produção que eu posso ter e custos. Toda produção tem custo. Eu tenho que saber que eu tenho custos fixos, e o custo fixo está muito associado à minha estrutura, à infraestrutura, à capacidade produtiva instalada. Eu tenho os custos variáveis. Os custos variáveis, eles aumentam de acordo com... Os custos fixos, eles são fixos independente do nível de produção. Os custos variáveis, essa linha preta aqui, ela estabelece que à medida que eu aumento o volume de produção, eu também aumento esses custos. Então, eles são proporcionais ao custo de produção. Como, por exemplo, matéria-prima utilizada, energia utilizada, quanto maior o volume produzido, maior o custo, esse custo sendo utilizado. Consequentemente, eu tenho um custo de produção, que é o custo variável mais o custo fixo,
que ele, tendo produção ou não, eu tenho pelo menos o custo fixo, e à medida que eu aumento a produção, ele vai aumentar proporcionalmente ao custo variável. E eu tenho que entender que existe, então, esse produto que é produzido, ele é vendido. Ele é vendido e eu tenho uma linha de receita, que é essa linha verde. Essa receita, ela mostra para mim que, em algum momento, eu começo com uma receita zero e um custo fixo. E esse custo, então, aqui, ó, nesta área aqui, ó, em que eu tenho a minha receita, o meu custo fixo abaixo ou acima da receita, e à medida que eu vou aumentando a produção, ele vai aumentando o custo total, essa área toda aqui, ó, onde eu tenho custo total, essa linha tracejada em vermelho, acima da minha linha verde, eu tenho área de prejuízo. Então, eu só vou começar a ter lucro a partir do momento que a minha linha verde ela sobrepõe a minha linha vermelha, tracejada. Aqui, essa área aqui é uma área de lucro. Então, preciso entender o seguinte, qual vai ser a minha capacidade produtiva, porque a minha capacidade instalada vai afetar o meu ponto de equilíbrio. Quanto maior a minha capacidade instalada, maior o meu custo fixo. Quanto maior o meu custo fixo, maior vai ser a minha necessidade de venda, ou seja, maior vai ser, mais para frente aqui, ó, vai vir o meu custo, o meu ponto de equilíbrio. Então, eu vou ter que aumentar a minha produção e a minha demanda. Será que eu vou ter isso? Então, a necessidade de capacidade envolve isso. Às vezes, terceirizar pode ser interessante porque terceirização é um custo variável. Se eu tenho a produção, eu vendo. Se eu tenho venda, eu produzo. Se eu não tenho venda, eu não produzo. E eu não produzo e eu não encomendo. Se eu não encomendo, eu não preciso pagar. Se eu encomendo, eu pago. É um custo variável. Então, a gente tem algumas considerações que devem ser pesadas e mensuradas nessa questão. Com relação a estratégias de capacidade, eu posso trabalhar com duas estratégias de capacidade diferentes. Eu posso pensar em acompanhar a demanda. Quando eu falo em acompanhar a demanda, eu estou falando de que se os meus clientes compram mais, eu produzo mais. Se eles compram menos, eu produzo menos. Então, a minha produção ela vai acompanhar a demanda. À medida que a demanda aumenta ou diminui, eu aumento ou diminuo a minha produção. Os lançamentos de novos produtos também vai ser conforme a demanda. Isso é uma estratégia de gestão da demanda. Outra questão que é a gestão da capacidade, que é fazer o quê? Ao invés de eu trabalhar com foco na minha demanda, estimular o aumento da demanda, ou estimular a compra, maior compra e manter a minha capacidade de produção estável. Então, na gestão da demanda, eu coloco capacidade produtiva estável e quando a demanda é menor, eu faço o quê? Eu vou lá e falo para os coisas, vamos comprar mais, vamos fazer estratégias de venda, melhorar a minha produção. Se eu tenho uma demanda muito alta, eu vou negociar para entrega, para postergar a entrega, ou seja, eu vou gerenciar para aquecer ou desaquecer a demanda, dada uma certa linha de produção. Então, eu vou gerenciar a demanda, aqui ó, por isso a gestão da demanda, gerencio a demanda em relação a uma capacidade produtiva estável. Já quando eu estou falando de gestão da capacidade, eu mantenho a demanda conforme ela vem e adequo a minha capacidade produtiva a essa demanda. Significa o quê? Que eu vou ter que, quando eu tiver um aumento de demanda, eu posso terceirizar parte da produção. Quando eu posso subcontratar processo produtivo, eu posso contratar mão de obra terceirizada, eu posso aumentar turnos de produção, ou eu fazer hora extra, ou eu posso fazer o contrário, quando há momentos de retração da demanda. Então, olha bem, quando eu falo de gestão da demanda, então eu estou falando de que mantenho produção estável e busco aumentar ou diminuir a demanda para adequar à produção que eu tenho. Quando eu falo de gestão da capacidade, eu deixo a demanda trabalhar livremente e eu adequo a minha capacidade produtiva a esta demanda, fazendo o quê? Estratégias diferentes de operações. Qual é a mais adequada? Caso a caso. Situações em que é conveniente trabalhar com estratégias de gestão de demanda, outras em estratégias de gestão de capacidade. E na maior parte das empresas, eu vou ter essas duas estratégias sendo utilizadas de forma concomitante, tá? Outro elemento relevante que nós trabalhamos é o conceito de análise de localização. Análise de localização, nós estamos falando de
onde eu devo instalar as minhas estruturas. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que saber qual o produto que eu produzo, qual a demanda, onde estão as matérias-primas, quais são os fatores que a gente tem aqui, onde estão as matérias-primas, como é que está a infraestrutura logística, como é que está a infraestrutura de tecnologia de informação. Eu preciso ter instalações que observem isso de uma forma efetiva. Então, a importância é que, a partir do momento que eu coloquei a fábrica num determinado local, ou um CD, ou um armazém, ou qualquer infraestrutura, eu não consigo tirar ela daí e levar para outro lugar. E aí ela está me gerando custo e mobilização de recursos, de capital, então preciso estar muito atento a essa questão. Eu só posso alterar tenho que pensar muito bem porque eu não consigo alterar. Se eu não consigo alterar, eu preciso gerenciar isso de forma efetiva. Tá? Então, erros cometidos aqui não são recuperáveis. Tá? E esses investimentos têm maturação longa, consequentemente vão impactar a minha empresa a longo prazo. Então, tem que tomar muito cuidado com essas decisões. E por último, depois que eu já sei que eu preciso de capacidade, sei qual o tamanho dessa capacidade, sei onde eu vou colocar essa capacidade, eu preciso ir organizar essa capacidade internamente. Aí surge o conceito de arranjo físico, que é a alocação dos equipamentos, materiais e fluxo de processos e fluxo de produtos dentro do contexto empresarial, dentro do contexto da minha operação. Então, esse arranjo físico, também chamado de layout, é exatamente essa configuração de departamentos, centros de trabalho, instalações, equipamentos e, inclusive, de alocação de mão de obra dentro dessas várias instalações, dessas várias estações de trabalho. As decisões de arranjo físico são importantes. Por quê? Arranjo físico depende e impacta em esforço e dinheiro. Depois que eu instalei equipamentos conforme uma certa lógica ou estrutura, mudar esse fluxo também é caro. Também não é uma coisa muito fácil de ser feita. Consequentemente, isso vai impactar processos operacionais e eficiência. Quando eu cometo erros de layout, ele dificulta essa correção e ele gera impacto em termos de eficiência. A eficiência e a produtividade das operações podem ser muito afetadas por decisões equivocadas de layout. Tá? E lembra, o meu cliente só paga por valor agregado, ele não paga por custo agregado. Então, quando eu tenho um custo não essencial, esse custo vai sair do meu lucro diretamente. Eu não consigo repassar isso para o cliente porque ele não percebe valor agregado nesse produto. Então, arranjo físico é tipicamente um elemento que pode me gerar custos não repassáveis aos clientes. E ele pode muitas vezes agregar valor quando eu consigo organizá-lo para que ele gere eficiência e otimização de uso de recursos e capacitação da minha equipe. Então, alguns fatores que motivam eu fazer alterações ou pensar no bom planejamento de um bom layout: ineficiência de operações, riscos de acidentes e integridade física. Então, a questão da segurança física das pessoas, dos materiais e dos equipamentos é um fator relevante, o crítico na definição de um layout. Mudanças de produtos e serviços, incorporação de novos produtos, lançamento de novos serviços, isso pode requerer ajustes de layout. Introdução de novos produtos, mudança do volume do meu mix de produtos, novos métodos, novos equipamentos, tudo isso pode impactar em mudanças de layout e necessidade de mudança de arranjo físico. Nós temos requisitos ambientais e legais, né, que possam necessitar mudar a forma como eu produzo equipamento e tudo mais, por controles específicos, controle de emissão de poluentes ou de efluentes, é algo muito efetivo, muito relevante. E questões muitas vezes associadas à moral do pessoal, principalmente na área de serviço. De repente, se mudar a disposição das mesas e equipamentos de trabalho, pode gerar impactos muito significativos no moral do time e, consequentemente, na sua produtividade. Isso já foi visto lá no início do século passado, com os experimentos de Hawthorne, né? Isso já mostra a importância de você atentar às demandas, necessidades do seu time de operação.
Dentro dessa lógica, nós temos alguns tipos de arranjo físico, né? Temos 3 tipos básicos: o arranjo físico por produto, o arranjo físico por processo ou flexível e o arranjo físico de produto, que a gente chama chamada linha de produção, né? Produto ou linha de montagem. O de arranjo físico por processo, ou que a gente chama de arranjo físico flexível, e o arranjo físico por posição fixa. Como é que é cada um deles? Vamos lá. Esse primeiro modelo aqui, esse primeiro desenho, ele mostra o nosso arranjo físico por produto, né? Linear por produto ou linha de montagem. Significa o quê? O produto, ele tem um caminho pré-estabelecido a ser movimentado dentro da produção. Então ele entra por um lugar, passa por uma linha de produção e aqui ele sai. Ao longo desta linha de produção vão sendo agregados componentes, sendo feitos processamentos, a mão de obra desenvolve os seus trabalhos ao longo dessas chamadas estações de trabalho, até que o produto que entrou aqui em peças e componentes saia pronto na frente. Exemplo típico disso são os carros. Carro, geladeira, refrigerante, todos carnes, todos eles trabalham por processos de linha de produção, tá? Essa linha de produção. O segundo modelo, que é o de processo, layout por processo, ele é bastante usado na área, por exemplo, de oficinas, marcenaria, linhas de produção de máquinas e equipamentos. Por quê? Eu tenho departamentos. Eu tenho, por exemplo, departamento de solda, departamento de corte, departamento de usinagem, departamento de pintura, departamento de embalagem. Então, eu tenho setores ao longo bem definidos e os produtos eles variam, eles de acordo com a sua necessidade, eles caminham livremente entre esses departamentos. Então, cada produto tem um fluxo pré-estabelecido e que não tem uma sequência exata para ser feito. Nenhum deles, eles não tem a mesma sequência. Cada produto tem uma sequência e usa um determinado departamento ou um determinado setor para a sua operação. Esse é o arranjo físico por processo, ou flexível. Por que flexível? Porque ele me permite trabalhar um volume significativo de produtos diferentes, de forma muito fácil e rápida. E eu tenho o chamado layout de posição fixa, onde o produto não se move, o produto ele é estacionário. E esse produto estacionário, então eu movimento pessoas, movimento equipamento, movimento máquinas, movimento materiais para esse local onde ele está sendo produzido. Exemplo típico disso, fabricação de um navio, fabricação de um avião, construção de um prédio, de uma casa, são layouts de posição fixa. E eles vão depender principalmente do que? Enquanto aqui eu tenho, o ponto-chave é ter os recursos disponíveis em cada lugar. Esse no arranjo, no arranjo físico por produto, os fatores cruciais é ter materiais, componentes e pessoas nos lugares adequados para ele rodar. Neste aqui vai depender muito da programação, do sequenciamento das operações, das atividades. Esse aqui vai depender fundamentalmente o que? A planejamento das operações e a disponibilidade de movimentação de equipamentos e materiais para o local de operação. Então, esses dois últimos dependem de planejamento, esse planejamento de processo. Esse aqui nós estamos falando muito mais de material, disponibilidade de materiais. E por último, nós falamos da decisão estratégica fundamental, que é o projeto de sistema de trabalho. Projeto de sistema de trabalho significa o seguinte: tudo dentro da organização é feito por pessoas. Mesmo que eu tenha alguns processos automatizados, ainda assim o controle de automação vai ser feito por pessoas. Então eu preciso ter uma boa gestão de pessoas. Então essa parte de projeto de sistema de trabalho tem a ver com gestão de pessoas, que nós vamos discutir num vídeo específico. Mas ele mostra o quê? Que eu preciso definir funções, atribuições, responsabilidades, dar treinamento, capacitação para as pessoas que vão executar as tarefas dentro do processo produtivo ou ao longo do processo produtivo, para que eu tenha o quê? Efetividade nas minhas operações. Dentro desse projeto, um elemento crucial é a determinação das funções, ou seja, a atribuição de responsabilidades.
atribuição de atividades, definição de regras, de hierarquia, de controle, de mecanismos de como executar um trabalho. Então, isso aqui é fundamental. Um projeto de funções bem definido garante eficiência no processo operacional. Outra questão agora, falando então sobre agora as atividades operacionais, os planos operacionais, né? Que nós estamos falando. Nós falamos até agora das decisões estratégicas, vamos falar das decisões operacionais. As decisões operacionais, elas trabalham basicamente em dois grupos. Nós estamos falando de planejamento agregado, tá? E programação de produção. Planejamento agregado é quando eu faço um plano que é mais de médio prazo. Então, nós falamos do plano de produção do ano, onde eu estabeleço metas, estabeleço objetivos, defino que recursos que serão colocados, trabalho isso em termos de uma orçamentação. Tudo isso baseado no quê? Numa programação de vendas, numa previsão de vendas, uma previsão de demanda. Então, aqui eu trabalho o quê? Olha, dada uma certa nível de demanda dos meus clientes, o que eu vou ter que produzir, quais os lucros que eu pretendo trabalhar, que tipo de nível de atendimento que eu vou fornecer para esse cliente, qual o prazo de atendimento, quanto que eu vou ter que fazer de estoque para atender a essa demanda, como é que vai ser a variação de produção ao longo do tempo, qual a força de trabalho necessária ao longo do tempo, que tipo de equipamentos eu vou usar. Lembra que aqui eu estou analisando no planejamento agregado, eu estou analisando a produção da empresa como um todo. Eu não estou, por exemplo, imaginar que eu estou trabalhando uma Faber-Castell. Eu quero a produção de lápis, de canetas, de réguas, de tudo como um todo. Eu não estou querendo saber se é lápis de cor amarelo, lápis de cor rosa, caneta azul, fina, caneta preta, grossa. Não, nada disso. Eu estou falando no conjunto. Qual é o conjunto da obra? Essa especificação do conjunto, ela vai trabalhar na segunda fase, quando eu vou fazer a programação da produção, tá? Então, para planejamento agregado, eu vou trabalhar, lembra lá que nós falamos, lá das estratégias de produção? Vou fazer aqui, ó, seguir a demanda, ou seja, a demanda aumenta, eu aumento a produção, a demanda cai, eu diminuo a produção, ou seja, a minha produção vai trabalhar conforme a oscilação da demanda. Eu posso trabalhar a estratégia de nivelamento, que eu faço o quê? Produção constante, e eu faço estoque em épocas de baixa, eu faço terceirização em época de alta, eu vou trabalhar com isso, eu vou organizar a minha produção. E eu vou trabalhar com as estruturas mistas, que é o que normalmente as empresas fazem. Isso são estratégias de eu planejar como eu vou atender a minha demanda agregada, ou seja, um planejamento agregado, um planejamento da produção como um todo. O que eu vou terceirizar, o que eu vou produzir em hora extra, o que eu vou tirar de linha, o que eu vou deixar para entregar depois, isso faz parte da programação da produção, que é o dia a dia, que é o próximo elemento. Então, quando eu faço programação da produção, eu estou falando de como é que eu determino dia a dia, hora a hora, semana a semana, o que eu vou produzir, quanto que eu vou produzir, para quem que eu vou entregar, qual é a minha necessidade. Então, a programação da produção, ela vamos dizer assim, um detalhamento do meu planejamento agregado. Tenho o planejamento agregado, defino a produção mensal, defino a produção semanal, defino a produção diária. E aí, de acordo com as intempéries ou problemas que aconteçam no processo produtivo, eu faço as devidas adaptações. Isto é programação de produção. Isso faz parte da minha gestão das decisões operacionais de produção. Então, em síntese, para finalizarmos a nossa conversa, lembra, produção e operações são dois nomes para tratar do processo de transformação de insumos em produtos, sejam eles serviços ou mercadorias, né, que serão enviados ao mercado, ou seja, aos clientes. A administração da produção envolve não só produzir, mas também relacionar-se com o cliente, entender suas necessidades e carências e criar soluções compatíveis e superiores para tais problemas. Por isso, ela envolve as decisões ou as áreas de marketing, desenvolvimento de produtos e produção propriamente dita, manufatura. A gestão de operações, então, envolve decisões estratégicas e operacionais.
As estratégicas são aquelas que afetam a empresa a longo prazo. Então, nós estamos falando de decisões de capacidade, decisões de tecnologia, decisões de localização, de layout, de tipo e perfil de produção. Enquanto as decisões operacionais, elas estão associadas a quê? A uma otimização do uso dos recursos no dia a dia, minimização de custos, melhoria da qualidade, eficiência e eficácia no processo produtivo, com o tipo de produto ou tipo de serviços que eu tenho. Ou seja, é onde eu consigo fazer as adaptações e fazer as coisas funcionarem de forma efetiva. Muito bem, chegamos então ao término dessa breve introdução à área de operações, para que vocês tenham uma noção de o que é isso dentro da área da empresa. Lembrando que se nós fôssemos estudar isso de uma forma mais efetiva, cada tópico desse nós levaríamos aí várias horas de discussão. Quem quiser aprofundar um pouco mais, sugiro e informo que dentro do material nosso nós temos algumas indicações de leitura para vocês. Então, para a gente finalizar nossa conversa, queria deixar essa mensagem que foi muito bem colocada pelo Steve Jobs. Você não pode impor produtividade, você deve fornecer as ferramentas para permitir que as pessoas transformem no seu melhor. Ou seja, dentro da área de produção, é minha função enquanto gestor fornecer as condições. Se eu fornecer as condições, as pessoas tendem a fazer o seu melhor. Se eu não forneço as condições, não adianta impor ou fazer metas de produtividade. Beleza? Um grande abraço a todos e até nossa próxima conversa, que provavelmente vai ser sobre marketing. Tchau, tchau.